Eu sou Deleon Souto, atuo como professor nas Faculdades Integradas de Patos e também como produtor cultural, especificamente na área de cinema. Eu tenho alguns filmes e realizo um festival de cinema na cidade de Patos. Logo no início, quando eu estava naquele período de escolher, fazer a escolha do vestibular, eu já queria algo próximo à arte, né? Mas não a arte na parte de interpretação, mas a arte na parte de produção e direção de arte. Então, quando eu fui fazer faculdade, quando eu fui escolher a minha faculdade, eu acabei preferindo procurando algo que se aproximasse do cinema. Desde sempre eu quis fazer cinema, quis trabalhar com cinema. Desde aquele sonho de infância já era trabalhar com cinema, contar as minhas histórias e fazer o meu próprio filme. Então, quando eu pude escolher, o que tinha mais próximo de cinema na cidade que eu morava era o curso de jornalismo, na FIP, e aí acabei escolhendo para poder se aproximar, porque eu sabia que de alguma forma estar próximo. O jornalismo ele relata histórias e o cinema ele conta histórias, então de alguma forma eu sabia que eu podia pegar algumas técnicas do jornalismo e adaptar. Então nesse processo, nesse período, eu pude realizar os meus trabalhos de faculdade com técnicas, capturando um pouco do cinema, né? E fui fazendo amizades, fazendo contatos, para que de alguma forma estivesse próximo. E aí, quando eu fiz o meu primeiro trabalho em vídeo, que foi exatamente no centenário da minha cidade, eu quis contar a história de Patos, fiquei com esse material pronto e não sabia o que eu ia fazer com esse material. Estava pronto, um vídeo, na época era fita ainda, né, VHS, estava com essa fita e não sabia o que eu ia fazer, porque ia acabar ficando mais um filme guardado em prateleira, porque eu sabia que na sala de cinema a gente ia ter esse espaço para esse trabalho curto. Então eu pensei, por que não, já que eu sonhava muito e sonho, assim, almejo um dia estar nos festivais, grandes festivais de cinema do país, já passei por alguns, mas almejo estar no Festival de Gramado, que é a referência aqui nacional, o Festival de Paulínia, porque não tem um festival também na minha cidade, né? E aí criei essa mostra na época, um festival que eu intitulei de Cinema com Farinha, que tem essa proposta de exibir aquilo que é feito na cidade. O Cinema com Farinha, ele já está na 8ª edição, aqui em Patos, né, o 8º ano que a gente realiza, ele acontece desde 2007, e ele tem a finalidade principal de mostrar, né, o espaço aberto para as produções que são feitas aqui na cidade, na região do Sertão Paraibano. Então, o Cinema com Farinha, ele tem a proposta de exibir e discutir o cinema que vem sendo feito de forma autoral e experimental, e também o cinema comercial. A gente tem essa proposta de levar para as pessoas de forma gratuita oficinas, debates e exibição dos filmes, especificamente de curta duração, até 20 minutos, para que as pessoas possam ter acesso a essas produções. O que há de mais interessante no festival é que, além de ser em praça pública, né, a gente leva uma média de 500 pessoas por noite para exibições, além das mostras infantil, a mostra especial, a gente faz mostras para a terceira idade, mostras para estudantes, mas a mostra principal é a mostra noturna. Além dessa possibilidade de ver o filme, nós trazemos os diretores e os atores para estar lá presente, porque de alguma forma as pessoas que assistiram vão perceber que aquilo ali é ficção por estar na tela, mas aquilo ali também é próximo, né? Então, com relação às minhas produções, eu destaco duas. Sobrevidas, que foi meu primeiro trabalho que foi feito para os festivais de cinema, né? Foi um trabalho que eu fiz acompanhando o trabalho da Igreja Esconderijo do Autismo, que é até uma igreja evangélica. Faço uma participação especial, digamos assim, que é um agricultor que cruza o caminho de Dália e a vida deles muda um pouco de lugar. Sabe? Eu acho que é meio aquela coisa, que quando a pessoa cruza o caminho da gente, alguma coisa muda de lugar. Me chamaram para documentar esse trabalho, que era a entrega de sopa, e eu acabei pegando entrevistas com 3 mulheres lá no local. Fiz um corte, fiz um filmezinho de 7 minutos e acabei mandando para festivais. E aí, quando eu vi, o filme foi selecionado para mais de 30 festivais aqui no Brasil, né? O filme foi premiado, ele foi reconhecido, pude ir para vários festivais circular com esse filme.
Inclusive eu faço uma menção a um festival em Pelotas, no Rio Grande do Sul, que estava lá e os alunos de um curso de cinema ficaram surpresos com as técnicas que eu utilizei, que na verdade não tinha técnica nenhuma, porque eu nem sabia o que era cinema naquela época. E também faço menção à minha primeira ficção, que chama-se As Folhas, né? Que é baseado num conto que eu escrevi em 2000 e em 2009 eu pude transformar em filme através de um edital do governo federal, que conta a história de um menino e as relações com sua família, os problemas familiares. Esse filme foi premiado em alguns festivais aqui do país e também ganhou menção rosa no festival em Lisboa. Então o filme no total ele circulou em 36 festivais, assim, é um prêmio para mim saber que meu filme foi visto e circulado no Brasil todo e fora do país, porque passou nos Estados Unidos, num festival nos Estados Unidos e também no festival em Portugal. E esse ano a gente acabou recebendo um convite para que ele possa passar na Índia. Menino, venha pra casa! Nessa linha de produção audiovisual, assim, uma proposta diferente que eu quis, já planejando um projeto futuro que hoje eu estou realizando, foi quando eu criei uma websérie chamada Seu Gororoba, que está lá no YouTube. E pensei assim, eu queria realizar um exercício com minha equipe de trabalho. No final de semana, nós fomos para dentro de um apartamento de uma amiga nossa, com equipamentos que nós temos, e chamamos um ator. E aí, na base do improviso, nós acabamos de realizar uma websérie. No final de semana a gente conseguiu gravar tudo, são 10 episódios de 1 minuto, tá
No YouTube você vai procurar Seu Gororoba. E aí a gente fez esse material para a internet, né? Um material que foi feito mesmo para ser exibido na internet, foi compartilhado, foi comentado, foi inclusive discutido assim os temas que nós abordamos. E essa websérie logo agora, né, logo após a sua realização, esse foi um projeto de 2010, a ideia é que nós pudéssemos criar, de acordo com a repercussão e de acordo com como isso seria consumido pelos espectadores da websérie, nós pudéssemos criar um outro projeto. E aí essa websérie agora está se transformando num longa-metragem que tem o título de Seu Gororoba, o filme. Eu costumo dizer que a internet, né, as mídias sociais, as redes sociais, ela é a minha ferramenta, o meu braço direito para que meus projetos possam acontecer. Quando eu quero fazer seleção de atores para os meus filmes, eu uso a internet. Quando eu quero divulgar o meu festival, eu uso a internet. Quando eu quero fazer notícias e fazer com que o festival seja conhecido no mundo todo, por exemplo, esse ano, para receber filmes de 50 países diferentes, sem dúvida foi o acesso que a internet possibilitou para que eu pudesse chegar em países como o Chipre, a Tailândia, chegar em países que eu jamais imaginaria, pessoas que iriam estar sabendo da realização de um festival em Patos, no sertão da Paraíba. Então a internet, sem dúvida, é uma ferramenta que, se bem explorada, ela pode auxiliar muito no trabalho de quem realiza audiovisual, quem realiza projetos de televisão. Então é uma ferramenta que está em larga expansão, que precisa ser observada e enxergada como possibilidade de quem quer fazer, de quem quer propagar o seu trabalho. Quem observa na produção de televisão, na produção de comunicação, quem pode observar a internet como uma ferramenta, precisa enxergar com cada vez mais criatividade esse espaço, que primeiro é gratuito e segundo é de fácil acesso para qualquer um, né? Diferente da televisão comercial, né? As grandes emissoras, que a gente só é consumidor, na internet a gente deixa de ser consumidor e passa a ser produtor de conteúdo. Então é uma ferramenta interessantíssima que nós temos para produzir, né? E nós que somos igreja, nós que somos católicos, podemos enxergar aí também uma ferramenta de comunicar, né? Aí uma ferramenta importantíssima de evangelização, de repercussão do seu material, dos seus eventos. Então, assim, nós precisamos cada vez mais disseminar, como a Canção Nova, como a Rede Vida já vem enxergar nesses espaços de comunicação uma forma de divulgar atividades da sua diocese, da sua paróquia, atividades do seu grupo de jovem. Então é enxergar na internet, divulgando o seu festival, divulgando o seu encontro de jovens, fazendo uma transmissão online para jovens que não puderam estar naquele dia, mas de casa poder acompanhar. A grande diferença específica da televisão e da TV, pensando no conteúdo audiovisual, eu acredito que passa pela interatividade, né? A televisão, apesar de ainda estar nesse processo de reformulação, né? A TV digital, ela ainda é muito recente no nosso país, com essa proposta de ser interativa, né? Hoje em dia você se comunica, você acaba mandando mensagem para os programas de televisão, mas ainda você não tem como estar mais ativo participando, de forma que você possa intervir numa programação. A diferença da web não, é que você monta a sua programação, você monta o seu conteúdo, você não só consome, mas você também lança conteúdo, e na web tem essa possibilidade de interatividade. Então a grande possibilidade que a internet tem para a produção de conteúdo, eu chamo e destaco que é a interatividade, é a possibilidade de você estar presente naquele projeto que está acontecendo ali. Vocês que estão participando nesse encontro, nessa oficina, no Multicom, essa oficina que vem discutir exatamente o uso da internet como produção e como disseminação de conteúdo. Então eu quero convidar vocês a cada vez mais a enxergar, né, nós católicos, nós cristãos, a enxergar nesse meio, nessa possibilidade que nós temos, de disseminar cada vez mais, né, o nome de Jesus, divulgar a nossa igreja, que precisa ser cada vez mais conhecida. Nós temos uma igreja que é tão bonita, tão bela, mas que muitas vezes não chega às pessoas, né? Comece a observar, enxergar na sua igreja, na sua paróquia, comece a enxergar as histórias que estão em torno da sua diocese, comece a enxergar esses olhares para que você possa disseminar nesses conteúdos, nessa produção, nesse material tão fácil que a internet possibilita, para que nós possamos divulgar cada vez mais essa igreja rica e maravilhosa que é a Igreja Católica.